Se você trabalhou no Japão e está pensando em aposentadoria, provavelmente já ouviu falar que aquele tempo conta aqui no Brasil. E conta mesmo. Isso é garantido por um acordo entre os dois países. Mas tem uma parte dessa história que ninguém te conta. E é justamente essa parte que decide o que você vai receber e quanto você vai receber no fim. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, com calma e do jeito que eu explico para quem me procura no escritório. Antes de entrar no tema, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fausto Marcaçabaldo, sou advogado aqui em São Paulo, inscrito na OAB SP sobre o número 190933, sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Previdenciário também pela EPD, além de ser professor de Direito Previdenciário na Escola Paulista de Direito, na EPD, e na ESA, Escola Superior de Advocacia, há mais de 10 anos. Trabalho especificamente com casos que envolvam um acordo previdenciário entre o Brasil e o Japão. E esse é o assunto que eu discuto todos os dias. Vamos começar pelo básico, porque muita gente nem sabe que existe esse direito. Desde 2002 está em vigor o Acordo Previdenciário Brasil e Japão, que foi promulgado pelo Decreto 7702. Esse acordo garante uma coisa muito importante: o tempo de trabalho no Japão pode ser reconhecido aqui no Brasil e vice-versa. Na prática, isso significa que os anos que você trabalhou no Japão, com carteira assinada ou trabalho formal, contribuindo ou não para a previdência japonesa, não ficam perdidos. Eles podem contar na hora de calcular sua aposentadoria aqui no Brasil. E esse direito vale para quem é Nikkei, vale para os descendentes de japoneses e para qualquer brasileiro, independente da ascendência, que tenha trabalhado no Japão. É uma coisa que preciso desfazer logo de cara. Muita gente acha que precisa trabalhar décadas para ter esse direito. E não é assim. O importante é o tempo de trabalho que está registrado nos órgãos públicos japoneses. Não o número mínimo de meses ou de anos que as pessoas imaginam. Agora, deixa eu explicar o mecanismo, porque é aqui que a maioria das pessoas se perdem. O nome técnico é totalização e funciona assim: o tempo trabalhado no Japão se soma ao tempo contribuído aqui no Brasil, para você alcançar a carência mínima para se aposentar. Isso é importante, porque muita gente trabalhou alguns anos no Brasil, foi para o Japão, trabalhou mais alguns anos lá e na cabeça dela são dois pedaços separados, que não se conectam. E não é assim. O acordo existe exatamente para juntar esses dois pedaços. E ele cobre ainda três situações: aposentadoria por idade, ou aposentadoria em geral, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. E tem uma regra base que você precisa guardar. O mesmo período trabalhado no Japão e trabalhado no Brasil não pode ser contado duas vezes. Você não soma o ano que já usou de um lado para o outro também. E esses dois sistemas conversam entre si oficialmente. De um lado, o INSS aqui no Brasil e de outro lado, Japan Pension Service. Aqui está o ponto mais importante desse vídeo. Então presta bastante atenção. Totalizar o tempo resolve o problema de carência, ou seja, resolve o eu não tenho tempo para me aposentar. Mas isso sozinho não resolve o problema do valor de seu benefício. Existem situações que somar o tempo japonês é exatamente o que permite a pessoa se aposentar, porque sem aquele tempo não teria carência mínima suficiente
para requerer o benefício. Mas existem outras situações em que pedir os dois benefícios separados, um aqui no Brasil e outro lá no Japão, cada um com as suas regras próprias de cada país, dá um resultado financeiro muito melhor do que somar todos os dois períodos em um único cálculo brasileiro. É por isso que eu sempre digo para quem me procura: a totalização é uma ferramenta, mas ela não é a resposta automática que serve para todo mundo igual. Cada histórico de contribuição é diferente, é um caminho certo que depende desse histórico específico. Usar a ferramenta errada pode significar receber menos do que você tinha direito. Deixa eu falar agora de um erro que eu vejo com muita frequência, porque ele é caro, mas é fácil de se evitar. Muita gente, quando se muda para morar no Japão, continua recolhendo INSS aqui no Brasil como contribuinte individual, achando que está garantindo a sua aposentadoria dessa forma. Só que a Instrução Normativa 128 de 2022 não permite essa inscrição como contribuinte individual para quem reside no exterior. Então, o que acontece na prática é a pessoa passa anos recolhendo uma contribuição que pode não ser válida e não gerar o direito que ela imaginava estar construindo. É dinheiro e tempo que poderiam ser usados de outra forma, com orientação desde o início. Isso me leva ao ponto final: a escolha de onde pedir o seu benefício. Se no Brasil, se no Japão ou nos dois. Muda o resultado que você vai receber. E o que essa escolha é feita, nem sempre dá para voltar atrás. Por isso, a análise do histórico de contribuição nos dois países precisa vir antes de você dar entrada no pedido, e não depois. É isso que a gente chama de planejamento previdenciário. Não é burocracia. É a etapa que decide, na prática, quando você vai receber pelo resto da sua aposentadoria. Cada pessoa tem um histórico diferente e cada histórico pede um caminho diferente. O objetivo desse vídeo não foi te dar uma resposta pronta. Isso foi te dar um mapa para você saber exatamente o que perguntar quando for atrás da sua aposentadoria. Se essa é a sua situação, procure um advogado previdenciário especializado em acordo internacional para analisar o seu histórico de contribuição nos dois países antes de dar entrada em qualquer benefício. Deixei na descrição um link com mais conteúdos sobre o acordo entre o Brasil e o Japão.